Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18. (9 ao 14) diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos desassentar. Estamos aqui hoje, nesta noite, e falar um pouco sobre essa questão, né, principalmente nós estamos vivendo um tempo onde o orgulho tem tomado de conta, e o orgulho muitas vezes faz com que a pessoa despreze os outros, ou talvez por ele ser hábil em algumas áreas da vida, ele acha que ele acaba fazendo acepção de pessoas, né? E aqui quando Jesus conta esta parábola quer dizer uma história, uma narração curta, para ilustrar uma verdade moral ou espiritual. E aqui Jesus usa no dia a dia ali 2 extremos. Ele fala dos fariseus, a qual era tido como homens santos, como homens acima, né, de toda, homens que verdadeiramente para Israel, né, eram pessoas que realmente estavam ali, eles acreditavam que realmente estavam na presença de Deus, seguia a lei, a Torá ali rigidamente, e ele desprezava. E ali Jesus utiliza ali um fariseu e um publicano. O publicano para Israel era pior do que um cachorro, pior, uma pessoa da pior espécie. E Jesus começa a contar essa parábola. Ele fala: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu em pé orava no íntimo, e ele agradecia a Deus. Ele dizia: porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Aí ele começa se exaltando as suas qualidades. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo. Ele começa a exaltar a sua qualidade e olha ali para o fariseu, para o publicano, e fala: não sou nem como esse fariseu aí, ladrão, roubador, se exaltando.
E aí nessa parábola a Bíblia diz que o publicano nem queria se aproximar e nem levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não ousava olhar nem no céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Porque muitas vezes o orgulho impede que nós venhamos enxergar os nossos defeitos. O orgulho faz com que feche os nossos olhos para as nossas imperfeições. O orgulhoso, ele não consegue ver imperfeição nele, mas ele é hábil para olhar as imperfeições dos outros. Os psicólogos dizem que é doloroso você olhar para se olhar e admitir os seus erros, suas falhas, seus defeitos. Isso é doloroso. Então é mais fácil olhar para as pessoas que estão à minha frente. E aqui nessa parábola aqui mostra o quão difícil é para o orgulhoso. Ele despreza, ele é capaz, como Jesus fala aqui, ele confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Ele estava confiando em si mesmo. Já o publicano não, estava confiando em Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas vamos lá aprender, já que o orgulho ele impede de você olhar seus defeitos, olhar as suas imperfeições. Já a humildade faz com que você olhe e enxergue que você é necessitado de Deus. Olhe que você precisa de Deus. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E nós precisamos aprender isso. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Em Provérbios, ele vai dizer que em Provérbios 13, 10, ele diz que o orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com os humildes, ou com os que tomam conselho. Por que aqui Provérbios 3:10 ele diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Porque só toma conselho quem é humilde. Porque muitas vezes a pessoa que é orgulhoso, ele já vai olhar com ar de superioridade. Ele já vai olhar e achar que não precisa do outro. Ele já vai olhar e na sua concepção ele já acha que ele está acima do outro, que ele não precisa do outro. É por isso que Provérbios 13 ele vai dizer: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ou seja, porque só toma conselho quem tem humildade. Quem não tem humildade, ele não quer saber de conselho. Ele não quer parar para ouvir alguém, principalmente quando ele olha e ele acha que ele é superior. Porque o orgulho faz isso. A parábola que nós lemos, a Bíblia diz que ele confiava em si mesmo, crendo que era justo, confiava na sua própria justiça e desprezava os outros. E nós estamos vivendo esse tempo na igreja. Nós estamos vivendo esse tempo onde a pessoa acha que porque ele chegou a um patamar, a um nível, que ele não precisa mais das pessoas que ele olha e ele acha que está muito abaixo dele, ele acha que é muito humilde. Então tem pessoas que olham e pensam que não precisa mais, que não necessita mais. E nós estamos
dentro das igrejas, dentro do povo de Deus. Mas ainda quem exalta é o Senhor, ainda quem abate é o Senhor. Vamos ler Mateus? Lá em Mateus 23, 12. Mateus 23, 12, vamos ler, onde a Bíblia vai dizer assim, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é como algumas pessoas falam, ou interpretam, ou estão pregando aí, os humilhados. Não, os humilhados serão exaltados. Não, é aqueles que a si mesmos se humilham. Porque para humilhar a si mesmo, é necessário humildade. Sim ou não? É necessário ter humildade. E ter humildade é reconhecer que nós precisamos uns do outro. É por isso que a Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e nós somos membros desse corpo, fazemos parte desse corpo. Tem gente que já quer ser a igreja, né? Já quer ser a igreja, já quer ser o cabeça da igreja, já quer ser o dono da igreja, como se fosse ele que morreu pela igreja, como se fosse ele que comprou a igreja. Tá certo, pode até ser dono do templo, pode até comprar o templo, construir um templo suntuoso, mas a igreja, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Lucas 14, 11, Jesus volta a repetir esse mesmo enunciado. Ele diz: pois todos os que se exaltam será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Se humilha, ou se humilha a si mesmo. Toda vez que Deus observa um orgulhoso, o primeiro orgulhoso foi Satanás. Satanás olhava lá e via Cristo. Por que ele diz? E a banda do norte, à direita, ele olhava para Cristo ali sentado à destra de Deus Pai. Subirei e exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E toda vez que o homem tem esse orgulho, toda vez que o homem deixa o orgulho tomar de conta, Deus se opõe a ele. Deus se opõe. O próprio Deus se opõe. Quantas coisas que o homem deixa de alcançar simplesmente porque ele está fazendo oposição ao próprio Deus, ou o próprio Deus se opõe a ele, porque no seu coração ele deixou o orgulho entrar. Olha o que Tiago diz, Tiago 4,6. Em Tiago 4,6 ele vai dizer assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Quantas vezes uma pessoa cheia de orgulho, ele pensa que vai avançar, eu vou avançar, e Deus fala: não, peraí, não é essa hora não, você está muito orgulhoso, você está se achando acima de todo mundo. Mas aí a Bíblia, em contrapartida, fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, o favor de Deus é com os humildes. Ele concede graça, ele concede favor. Muitas vezes o humilde, ele não tem nem condições para, às vezes, estar onde ele está, mas ele está lá porque às vezes foi Deus que o colocou. Ele não tem condições, mas Deus olha e fala: ele é humilde. Aí Deus dá graça, aí Deus concede com que ele
ele seja exaltado. Aí Deus concede que ele esteja onde outros que olhem e falem: eu tenho muito mais capacidade do que ele, eu sou muito mais conhecedor, eu tenho muito mais habilidade do que ele ou do que ela para estar na posição que ele ou que ela está. Mas não, às vezes ele está lá porque ele é humilde e Deus concedeu graça, ou seja, o favor de Deus foi que o colocou na posição que ele está. E é isso que o homem não entende. Muita gente não consegue entender, porque ele, com o seu orgulho, ele olha e fala: eu sou muito melhor do que fulano. Às vezes eu estou lá na igreja e falo: não, eu toco muito melhor do que fulano, eu conheço muito mais que fulano, eu prego muito mais que fulano, eu faço isso 10 vezes melhor do que fulano. Mas Deus se opõe a quem é orgulhoso, e ele não consegue alcançar, porque o orgulhoso ele despreza os outros. O orgulhoso ele não consegue, ele vai estar sempre desprezando as pessoas. Oh, aleluias, glória a Deus. É o próprio Deus que conduz quem é humilde. Olha só, Salmo 25, 9 diz assim: que ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Deus tem prazer em ensinar. Quando o humilde ensinar: vai por aqui, meu filho, faça isso, é desta forma. E Deus vai conduzindo a pessoa. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, Deus mantém ele longe. Deus mantém ele longe. Olha, João, a primeira de Pedro 5:5, ele vai praticamente repetir a mesma coisa que Tiago 4:6. Ele diz: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, seja todos humildes, uns para com os outros. Aí ele vai dizer: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça, faz com que a pessoa consiga avançar, consiga chegar onde ele precisa chegar. E como eu já disse anteriormente, tem pessoas que já era para ele estar além, já era para ele ter alcançado o que ele almeja, é luta, buscando. Às vezes tem talento, tem capacidade, mas o orgulho faz com que o Senhor venha se opor a ele. E às vezes o humilde, já chegou lá há muito tempo, está lá. Porque tem condições? Não, nem sempre é porque tem condições, mas é porque o Senhor dá graça. É porque o Senhor fala: não, meu filho, se é humilde, eu vou colocar você lá onde você deseja. Eu vou colocar você lá porque você é humilde. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia mostra, e eu creio. Eu creio. Muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente volte lá para o final da fila. O nosso orgulho, às vezes a gente já está alcançando aquilo que já era para ter alcançado, aí a gente volta lá no final da fila. Porque Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste àquele que cultiva o orgulho. Olha só, Salmo 138:6 diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes ou os orgulhosos. Mas os olhos dele, o Senhor olha para os humildes.
Ou seja, mas de longe o Senhor reconhece os arrogantes, ou seja, Deus não quer intimidade com quem é orgulhoso. Deus não quer intimidade, não adianta o orgulhoso, a pessoa que achar que tem intimidade com Deus, não tem. Pode até tocar bem numa igreja, pode até pregar bem, pode estar ali, mas Deus não tem intimidade com ele não tem intimidade para com Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus reconhece de longe, ou seja, não tem intimidade. Não tem intimidade com ele, porque é o que a Bíblia diz. Provérbios 3:34 diz assim: ele zomba dos zombadores, mas concede graça ao humilde. Ou seja, como eu falei, ele concede graça, ele concede favor. Porque quem é humilde reconhece. Olha o publicano lá, o publicano. Não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e reconhecia: Senhor, tenha misericórdia de mim, seja favorável a mim, porque eu sou pecador. Quem é humilde, ele reconhece que ele tem falha, ele reconhece que ele tem defeito, ele reconhece que ele é pecador. Já o orgulhoso, ele se exalta, ele acha que ele é perfeito. Ele acha que ele não tem defeito e com isso ele acaba desprezando algumas pessoas. Ele acaba desprezando aqueles que estão ao seu lado, aqueles que às vezes podiam até auxiliar, ajudar. Mas o Senhor zomba desses. Por isso que ele fala, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. E a Bíblia diz, Provérbios 11:2, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Ou seja, desgraça é o que é? Falta da graça de Deus, falta do favor divino, falta do favor de Deus na vida desta pessoa. Mas ele continua dizendo, mas a sabedoria está com os humildes. Uma vez um colega meu falou assim: Nil, para você aprender, como aprender, precisa ter humildade. Porque para você aprender, você precisa aprender de outras pessoas. Você vai aprender com outras pessoas. E muitas vezes o orgulhoso ele se fecha. Ele não vai querer aprender, às vezes porque ele acha que fulano, o que fulano vai me ensinar? Um menino daquele vai me ensinar, o que uma pessoa daquela vai me ensinar? E muitas vezes se engana. Por isso que fala que mas a sabedoria está com os humildes. Aleluias. A Bíblia diz também, Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Ou seja, não tem como você honrado sem antes não ser humilde, sem antes não vir a humildade. Ou seja, ela antecede, a humildade ela antecede, ela vem antes da honra. Tem gente que é o orgulhoso, não, primeiro ele quer a honra, né? Ele quer a honra de qualquer maneira. O orgulhoso, ele quer ser honrado de qualquer forma, de qualquer jeito, ele quer alcançar aquilo que ele idealizou de qualquer forma. Mas a Bíblia diz que a humildade antecede a honra. Não é assim? Tem gente que não quer ser honrado de qualquer forma e acaba com... Tinha uma expressão que o pessoal usava antigamente: fulano quebrou a cara, ou fulano caiu do cavalo, né? Porque às vezes ele pensa que vai ser honrado e não vai.
Não tem como ser. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver homens, grandes homens de Deus, que Deus o exaltou de maneira grandiosa. E você vai ver dos quesitos que havia na vida desses homens, a humildade. Vai ver pessoas que tinham humildade. E quem tem humildade não é nem ele que anda com Deus, é Deus que anda com ele. É Deus que olha e Deus anda com ele. Estou com ele. A presença do Todo-Poderoso está com ele, guiando, conduzindo. Aleluia, Jesus. Olha o que fala sobre a vantagem de nós sermos humildes. Provérbio 22, 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha que interessante. Quando você tem temor a Deus, quando você é humilde, quando você busca cultivar essas na sua vida, trazer isso para a sua vida, a humildade, o temor do Senhor, aí ele fala, são a riqueza, a honra e a vida. Riqueza, honra e vida. Por que Deus exaltou Salomão? Salomão, quando apresenta a Deus 1000 holocaustos, que ninguém tinha feito, apresenta a Deus, Senhor. A Bíblia diz que naquela noite Deus aparece a ele em sonho. A glória de Deus implode ali no quarto de Salomão, e Deus vai falar, pede o que tu quiser. Pede o que tu quiser. É igual outro dia eu vi uma pessoa falando, se Salomão falasse que era vida eterna. Salomão estava aqui com uma barbona desse tamanho, raspando no chão. Vivo. Aí ele disse, Salomão vai e pede algo. Dá sabedoria para saber conduzir esse tão grande povo. Salomão podia querer, não, eu quero ser o maior rei, quero ser rico, quero ter riqueza de quero que meus inimigos todos morram. Aí Deus fala, olha, porque você não pediu riqueza, você não pediu morte dos seus inimigos, mas tu pediu uma grande coisa, e só quem busca sabedoria é quem tem um coração humilde. Quem quer ter sabedoria, para quê? Conduzir o teu povo. O orgulhoso, ele não quer. Quando ele quer sabedoria, para, muitas vezes, para humilhar os outros, para se sentir maior. Provérbios 18, 12 diz, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha novamente, a humildade antecedendo a honra. E olha só o que ele, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Começa a envaidecer, querer ser melhor do que os outros, desprezar as pessoas, despreza até companheiro, despreza colega de ministério, amigos que estão ali próximos, pessoas ali do dia a dia ali, ó, que está com ele ali na batalha. Aí ele diz assim, ó, Provérbios 16, 18 diz assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tem pessoas buscando, se achando às vezes, se elevando, deixando o seu coração se elevar, e isso faz com que a pessoa venha a cair, acaba caindo.
A Bíblia diz, Provérbios 29, 23, diz assim: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Por que o orgulho humilha? Porque você vê pessoas orgulhosas que, por orgulho, aí vive aí achando que é melhor do que os outros, pensando que esquece que é um ser humano como qualquer outro. Aí se orgulha e daqui a pouco vem a humilhação na vida dele. Daqui a pouco vem a situação humilhante. Olha, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Obtém honra. Quantas pessoas estão sendo humilhadas aí, se envaidecer, se deixaram levar pela vaidade, pelo orgulho, às vezes pensando que é melhor do que alguém que está ao seu lado, e acaba se perdendo por este caminho aí, a qual o Senhor está tão longe dessas pessoas. O Senhor está distante dessas pessoas. Olha só, vamos lá. Efésios, vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios 4, 2. Paulo, ele vai dizer bem assim para o povo, para os Efésios. Ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam humildes, completamente humildes e dóceis. Hoje está tão difícil nós ter uma convivência boa dentro das... Quantas igrejas aí nós vamos observar que não tem mais humildade um para com o outro. As pessoas acham que é melhor do que o outro, o coração se eleva. Mas Paulo está falando, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O orgulhoso consegue ter isso? A pessoa que é orgulhosa consegue viver de forma paciente, suportando uns aos outros em amor? Não consegue. A pessoa que cultiva um coração orgulhoso, ele não consegue viver da forma que a Bíblia pede, da forma que a Bíblia nos orienta. Tiago 3,13, Tiago vai dizer assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Com humildade que provém da sabedoria. Né? Se a pessoa está se exaltando, a obra dele, se ele não tem humildade mediante obras praticadas com humildade. Não é se exaltando, porque eu fiz isso, porque eu faço isso, porque eu sou bom naquilo. Não. É obras praticadas com humildade e que provém da sabedoria. Porque a sabedoria divina ela é humilde. O maior exemplo disso aí foi Cristo. Filipenses 2:5, a de Jesus, a Bíblia diz que é a maior prova de humildade, diz que por isso que Paulo vai dizer, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana de servo, e na forma de homem humilhou a si mesmo a ponto de morte, até a morte, e morte de cruz. Mesmo Jesus sendo Deus, sendo igual a Deus em essência, em poder, em majestade, Cristo se rebaixou, se humilhou, desceu da sua glória e assumiu uma forma humana e se humilhou à morte de cruz. Ou seja, a Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus se fez de maldito, para nós entendermos até a que ponto Jesus se humilhou. Mas hoje não, nós aqui diz, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Tem gente que tem obras praticadas, mas com orgulho. Porque se eu não estiver naquela igreja, se não for eu pregando, se não for eu cantando ou tocando naquela igreja, aquela obra para. Tem gente que pensa assim, irmão Samuel. Tem gente que acha que ele é o Deus da igreja. Uma certa feita numa certa catedral aí, e tinha uma certa pessoa aí que ele fazia a reunião, e sempre que ele fazia, lotava as reuniões dele. E certa feita ele diz: eu sou o Deus deste lugar. Pronto, as reuniões dele acabou. Aquele dia começou, acabou. Se orgulhou. Começa a achar que é ele que faz, é ele que determina as coisas. Não, Jesus, não precisa ser não. E Jesus disse assim: sem mim, obras nenhuma podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Mas o orgulhoso não enxerga isso. Ele acha que é o entendimento dele, a capacidade dele que vai fazer isto. Mas não. Filipenses 2:3, Paulo vai dizer bem assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Que dia que o orgulhoso vai conseguir fazer isso? Que dia que o orgulhoso vai olhar, considerar alguém superior a ele? Ele acha que ele é superior a todo mundo e que ninguém é superior a ele. Mas a Bíblia nos ensina: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Eu preciso aprender a considerar as pessoas superior a mim. Nós precisamos aprender isso. Os crentes de hoje precisam aprender isso, colocar em prática. Porque é muito fácil se orgulhar, muito fácil achar que é melhor do que os outros. Isso é fácil demais. Agora, considerar os outros superior a si mesmo, aí dói, né? Aí muitas vezes nós não queremos. Não queremos. Mas olha só, para quem, aleluias, para quem consegue ser humilde, para quem consegue se humilhar a si mesmo. Tiago 4,10, ele diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O texto que nós lemos, Jesus diz assim: todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Porque naquele grande dia muitos vão se exaltar, alguns vão se exaltar: Senhor, Senhor, em Teu nome, Senhor, em Teu nome fizemos isso, milagre.
E ele falando, eu não vos conheço. Se exaltando. Vamos nos colocar de pé para nós estarmos terminando. Olha para quem é. Olha o que ele fala no 1 de Pedro 5, 6. Ele vai dizer, ó, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo certo, no tempo certo. Nós temos que aprender a isso, a nos humilhar embaixo da potente mão de Deus. Pedro aconselhando, fala, portanto, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo devido, Ele vos exalte, porque é Ele que abate, é Ele que exalta. E nós precisamos aprender isso, precisamos reconhecer que ninguém aqui, eu estou num patamar mais elevado, que eu não posso ter comunhão com o meu irmão. Que conversa é essa? Se faz parte, tem que ter a comunhão vertical, ela tem que estar também horizontal. Quando falha uma das duas, a comunhão vertical depende de mim. Se depende de mim, eu preciso ter essa comunhão, para que eu esteja bem verticalmente. Horizontalmente, eu preciso estar bem para que eu esteja bem com meu Deus. E tem pessoas desprezando, irmãos, mas que nesta noite nós vamos aprender com essa palavra do Senhor Jesus, que foi Ele que diz, 2 homens, e Jesus contou uma parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Aí Ele conta essa parábola, e no final Ele vai dizendo assim, de que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Se não se humilhar nesta vida, lá quando chegar lá no céu, vai ser humilhado diante da igreja, diante de Deus, diante dos anjos. Que venhamos aprender a nos humilhar na presença de Deus, para que naquele grande dia venhamos ser exaltados. Amém? Vamos nos colocar de pé. Maria Lúcia canta um hino para nós escolher, irmão. Diz-me, oferta. Será seu sangue, vencerá, 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 sempre vencerá. É Jesus que impera, novas forças dá, e quem Ele espera sempre vencerá. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Samuel. Deus abençoe. Está gravando não, né? Que Deus abençoe. Bondoso e eterno Deus. Pai, eu oro agora por essas ofertas, pelos ofertantes, por essas ofertas. Pai, peço que cumpra, Pai, a Tua palavra, Pai, sobre a vida de cada ofertante. Ó Deus amado, aqueles que têm sido fiéis em Tua casa. Pai, abre a janela dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando, abençoar esse culto. Sexta-feira nós tiramos culto normal, né? A família, que Deus venha nos abençoar. Bondoso e eterno Deus. Pai, eu oro agora, ó Deus amado, e aonde alcançar, Pai, esta oração, Pai, que possa haver curas, que possa haver libertação em Teu nome. Jesus, nós cremos no poder do Teu sangue, Pai. Nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos, ó Deus amado, que o Teu nome tem toda a autoridade no céu e na terra. Há poder no nome de Jesus, e aonde for alcançar
alcançado almas, ó Pai, que possa haver mudanças, transformações, que possa haver milagres, Pai, de conversões. Ó Deus, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Assim, se nós receber, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, posso todas as coisas, e eu não abro mão da salvação da minha família. Aleluia, glória a Deus. Terminamos.